Vou estar explicando para vocês então agora como é o funcionamento da estrutura condicional composta. Veja, quando a gente viu a estrutura condicional simples, nós vimos só essa parte de cima aqui, ó, se, então, início e fim. Então, se a pergunta que nós colocássemos aqui fosse verdadeira, ele entrava e executava os comandos 1, 2 e 3. Se essa condição fosse falsa, ele pulava toda essa estrutura e continuava o algoritmo daqui, da palavra fim para baixo aqui, né? A estrutura condicional composta, por que ela é chamada composta? Porque ela é composta pela parte verdadeira, que é o nosso então aqui, ó, e a parte falsa, que é o nosso senão, ou seja, a negação da estrutura C, ou seja, a negação da pergunta, né, da condição, da expressão que nós colocamos aqui, ó. Então, se der verdadeiro essa condição aqui, ele vai executar os comandos 1, 2 e 3. Se der falsa essa condição aqui, ó, essa pergunta que nós colocamos aqui, ele vai pular a parte verdadeira e vai executar a parte falsa, ou seja, vai executar os comandos 4 e 5. Nesse tipo de estrutura, o que muda é isso. Agora eu tenho sempre uma condição e se a resposta dessa condição for verdadeira, ele entra na parte do então aqui, nesse bloco de comandos aqui, ó, onde está o comando 1, 2 e 3. Se a resposta dessa condição for falsa, for não, ele pula essa parte do então e executa a parte do senão. Ok? Vamos ver alguns exemplos. Olha lá. Se o valor de x for igual a 2, escreva x é igual a 2, 2 é um número par. Se não for igual a 2, se for diferente de 2, ele vai vir aqui no senão e vai executar o quê? X é maior ou menor que 2. Ok? Então, ele sempre vai executar ou a parte verdadeira ou a parte falsa. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ó, no fluxograma, como é que fica representado isso? Bom, eu venho executando, chego na condição, se a condição é verdadeira, eu executo essa parte aqui da direita dos comandos, ou seja, o comando 1, vamos dizer assim. Se for falso, eu executo a parte esquerda aqui, ó. E logo na sequência, eles se juntam para continuar a execução do algoritmo. Então, ele nunca vai executar o comando 1 e 2, ou vai executar o 1 ou vai executar o 2. Isso, né, em pseudocódigo, vamos dizer assim, ficaria dessa forma, né, que nós vimos o exemplo anterior lá. Se condição verdadeira, ele vai entrar e vai executar o comando 1, né, que é a parte da direita aqui do nosso fluxograma. E se essa condição não for verdadeira, ele pula e vem para o senão. E executa o comando 2, que é a parte da esquerda aqui do nosso fluxograma. Ok? Bom, vamos ver outro exercício aqui, ó. Bom, aqui eu tenho um exercício que eu vou ter que ler 3 notas, calcular a média e verificar se a média do aluno está ou não aprovado. Veja, o usuário entrou com 3 notas, a nota 1, a nota 2 e a nota 3. Eu calculei a média, ou seja, somei as 3 notas, veja que está entre parênteses aqui, ó, para depois dividir por 3 e armazenei isso na variável média. E estou perguntando, média é maior ou igual a 6? Ó, veja que eu estou usando um operador relacional aqui, ó. Maior, igual, ou seja, né? Qual que é a leitura desse operador aqui, ó? Maior ou igual. Então, um ou outro sendo verdadeiro, ele já vai se tornar verdadeiro essa condição aqui. Então, se a média for maior ou igual a 6, ele entra aqui, escreve aluno aprovado e escreve a média. Bom, mas se a resposta for negativa, ou seja, não é maior nem igual a 6, ele vai cair no senão e vai escrever aluno reprovado, média tal. A hora que ele sair da estrutura condicional composta, o que ele vai fazer? Escrever fim de execução. Ok? Então, esse é um exemplo usando a estrutura condicional composta em pseudocódigo. Esse é um exercício que a gente pode verificar aqui uma segunda situação, que é uma estrutura encadeada ou alinhada. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Se você tem dinheiro suficiente para encher o tanque, eu estou lá no combustível, né, e estou decidindo. Se você tem dinheiro suficiente, você enche o tanque, paga em dinheiro. Se não, início. Eu estou fazendo outra pergunta aqui, ó, na negação, ou seja, você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Então, né, ele não então ele vem aqui na parte negativa, da estrutura em vermelho aqui, ó. É a minha primeira pergunta aqui, parte verdadeira e parte falsa. Dentro da parte falsa dessa primeira estrutura aqui, tem uma outra pergunta.
Então ele perguntou assim, você tem dinheiro? Eu respondi, não. Aí ele caiu aqui. Aí eu pergunto de novo, você tem cartão de crédito? Sim. Ele entra aqui, enche o tanque, paga um cartão de crédito. Se der não aqui, o que vai acontecer? Ele vai pular essa estrutura e vai pular essa estrutura, ou seja, ele não vai abastecer, vamos dizer assim, né? A continuação desse algoritmo seria mais ou menos isso. Então, veja, eu tenho um alinhamento de estrutura, ou né? um alinhamento aqui, ó, um encadeamento, vamos dizer assim. Uma estrutura de decisão dentro de outra estrutura de decisão. E isso pode acontecer quantas vezes forem necessários. Vamos ver um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente fosse fazer um algoritmo para fazer as operações básicas de uma operadora, uma calculadora. Então, eu tenho que ler o operando 1, o operador e o operando 2, ou seja, assim, 5 vezes 2. Né? Então, o 5 é o operando 1, o vezes é o operador e o operando 2 é o valor 2. Aí eu pergunto, o operador é igual a mais? Não. O operador é igual a menos? Não. O operador é igual a multiplicação? É. Ah, então você entra aqui e resultado é operando 1 vezes operando 2. Mas mesmo depois que eu sair dessa estrutura, o que vai acontecer? Ele vai passar, mesmo sabendo, né, que eu já não vou entrar em nem mais uma operação, ele vai passar e vai perguntar, o operador é igual a divisão? Mas por que ele está perguntando, né, se eu já entrei aqui em cima? É porque a estrutura condicional simples, sempre que ela sai da estrutura, ela vai executar o que tiver abaixo da palavrinha fim aqui. Ela vai executar o quê? A outra operação aqui, ó, a outra pergunta. Né? O pior caso da execução desse algoritmo é quando for uma soma, né? Porque se for 5 mais 5, por exemplo, a operadora é igual a mais? É. Ele entra, faz o 5 mais 5, mas depois que ele sair daqui, para onde que ele vai? Ele não vai mais lá para escreva o resultado. Ele vai perguntar se o operador é igual a menos, vai dar não. O operador é igual a multiplicação? Não. O operador é igual a divisão? Não. Aí depois que ele vem aqui, escreve o que está dentro da variável resultado. Ele vai passar por, independente de qual operador seja, ele vai passar por todas essas estruturas condicionais aqui. Né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pode fazer uma indentação, né? Um alinhamento. Um encadeamento, desculpa, ou alinhamento. Não indentação. Indentação é a questão aqui dos espaços, aqui, ó. Depois eu vou explicar sobre isso em uma outra aula. Bom, início, li o operador 1, operando 1, operador e operando 2. E a primeira pergunta, o operador é uma adição? É verdade, é uma adição. O que ele vai fazer? Resultado recebe operando 1 mais operando 2. E daqui para onde que ele vai? Ele vai para depois do senão. Ó. O senão dessa estrutura começa aqui e termina onde? Termina aqui. Então ele vai pular a parte falsa dessa primeira pergunta aqui. Ó. Ele vai pular tudo isso aqui e já vai escrever o resultado. Ou seja, não vai perguntar se o operador é uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Se for operando mais aqui, ó, que é a soma, né? A adição, então ele só vai entrar aqui, vai fazer esse processamento e depois do fim já é o senão dessa estrutura. Então ele vai pular tudo isso aqui. Então veja, a pior situação aqui é se for uma divisão. Porque se for tipo assim, 10 dividido por 2, né? Ele vai perguntar, é adição? Não. Então ele cai aqui nesse senão. Nesse senão tem esse C. É uma subtração? Não. Então ele cai aqui nesse senão. Aí ele pergunta, é uma multiplicação? Não. Então ele cai aqui nesse senão. E aí ele já sabe, então, como são os 4 operadores, né? Ele já sabe que é uma divisão. Então ele pergunta aqui e faz a divisão e depois escreve. Entendeu? Mas, se for uma adição, uma subtração ou uma multiplicação, ele vai deixar de fazer, né, as perguntas aqui que não são coerentes, vamos dizer assim. Okay? Agora, vamos aos exercícios utilizando estrutura condicional composta.